eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da Vida Acontecendo, que tem a produção de Jamile Cavalcante e o audiovisual da Pro Produções. Quem senta-se à mesa neste episódio é a escritora e professora Tessia Montenegro, autora do mais recente livro Um Prego no Espelho. Tessia, seja muito bem-vinda ao Pode Vir. Esse é o nosso brinde de boas-vindas. Muito obrigada. Tessia Montenegro, como eu falei, é escritora e professora da Universidade Federal do Ceará, no curso de Letras. Tessia, antes de falarmos sobre a feitura, desse seu novo romance, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre a feitura da escritora Tessia Montenegro. Como é que você se fez romancista? Pois é, Cavalcante, eu venho de uma trajetória do conto, da narrativa curta, né? Publiquei alguns livros de contos antes de enveredar pelo romance, mas eu acho que já no meu último livro de contos, que se chama O Tempo em Estado Sólido, que foi publicado, se não me engano, em 2011 ou 2012 pela Grua, eu começava já ali a fazer uma coisa um pouco diferente, porque alguns personagens se repetiam em alguns contos, né? Principalmente duas duplas de personagens. Então, era como se fosse uma vida que não cabia naquela narrativa mais sucinta e precisava voltar, né? Em outra história, em outra história. Então, na verdade, eu já estava começando a conviver com os personagens assim com mais tempo, me interessando não só por um flash da vida deles, né? Como é a característica do conto, mas por uma visão assim mais de filme, né? Se a gente pudesse comparar, essa é uma comparação clássica, né? O conto é muito comparado a uma fotografia e o romance a um filme, exatamente por essa ideia de uma ação que se desenrola mais lentamente ao longo do tempo. Então, nesse meu último livro de contos, eu já tinha um pouco essa transição, né? E aí, logo na sequência, eu escrevi, assim, eu fiz 2 tentativas, exercícios de romances, mas que não prestaram, né? Foram realmente exercícios. E o terceiro deles foi o Turismo para Cegos, que eu também achava que não ia dar certo. Eu estava ali exercitando a mão mesmo, né? Porque antes de publicar os meus primeiros contos, eu escrevi vários contos que não prestaram, então eu tinha que exercitar para encontrar o ritmo, né? E Turismo para Cegos deu muito certo, né? Pois é. Aí aconteceu Inclusive, é uma obra premiada, né? Exatamente. Aconteceu que quando o Turismo para Cegos estava sendo feito, ele estava assim, mais ou menos com 30%, 40% de escrita, e eu não sabia como continuar, mas surgiu uma bolsa chamada Bolsa da Biblioteca da Petrobras, desculpe, chamada Bolsa para Obras em Fase de Conclusão. E eu enviei, né? Eu acho que eram 50 páginas, ou até um pouco menos. E o livro foi premiado, né? Aí eu disse, pronto, agora eu vou ter que concluir, não sei como, né? Porque eu preciso prestar contas. E deu certo, e assim, eu trabalho muito bem sob pressão, né? Também essa acabou sendo uma vantagem. E publiquei o Turismo para Cegos pela Companhia das Letras, e depois ele recebeu o prêmio da Biblioteca Nacional, né? De melhor romance. Para quem não romance. sabe, é um dos prêmios mais prestigiados da literatura brasileira. Exato. Isso foi em 2015, né? E aí, de lá para cá, eu tenho escrito contos, sim, mas assim, de maneira muito esparsa, porque o romance ele realmente toma uma dimensão muito grande na vida. Ele exige uma disciplina, uma rotina de escrita, né? E aí depois eu publiquei o Em Plena Luz, publiquei As Delícias, que é uma prosa erótico-filosófica, que tem uma característica um pouco de novela, não é exatamente um romance, né? Tem um núcleo temático um pouco mais enxuto, mas também é uma história mais longa. A gente pode dizer que esse é o teu quarto romance? Na verdade, eu considero As Delícias mais uma novela, de fato, né? Eu considero que eu tenho uma trilogia de romances, que seria o Turismo para Cegos, o Em Plena Luz e Um Prego no Espelho, todos pela Companhia das Letras. Então, nós estamos falando agora sobre Um Prego no Espelho, de Tessia Montenegro, que foi publicado em 2024 pela editora Companhia das Letras. E, Tessia, eu queria começar, então, pela imagem da capa, tá? Belíssima. E o que é que nos dizem esses fios de cabelo emaranhados nesta capa? E por que colocar fios de cabelo emaranhados? Pois é, cada pessoa vê uma coisa aí, né? Tem gente que vê não só
esse aspecto do fio, do cabelo, mas talvez de um rastro de sangue, uma ligação também com o cordão umbilical, que no finalzinho do livro há uma citação, né? A personagem encontra uma caixa em que a mãe guardou coisas dela ao longo da vida, né? Coisas da filha ao longo da vida. Dentre essas coisas está o cordão umbilical, né? Olha só, E aí, a autora falando agora, a gente já se conecta com a narrativa e diz, pode ser. pois é, justamente, pode ser. Mas, assim, é uma capa enigmática. Eu acho que a proposta dela não é ter uma única resposta, né? Eu acho que essa é a função da estética, a né? função A da gente estética, extesia a imagem que nos provoca, que nos exatamente. afeta. Cada um encontra uma coisa. Mas foi escolhida por você? Não, a editora faz, né, mais ou menos assim, uma enquete comigo de como eu imagino a capa. Então, desde o começo eu pensei numa capa mais escura, né? Uma capa mais sóbria, e aí foi o que eu disse, mas eu não tinha assim, muita ideia. E aí a editora me trouxe, a artista fez 2 pranchas, né? E eu escolhi essa. E agora passemos para o título, né? Um prego no espelho. Primeira coisa que a gente imagina, se nós formos realistas, é que um prego no espelho ele causa estilhaços, né? Então, o que é que se fragmenta nessa tua narrativa? Que sujeito cindido é esse que você quis nos apresentar nesse teu romance? É exatamente isso que você falou, Cavalcante, a identidade que se fragmenta, né? É o sujeito que é clivado, que é cindido. A personagem principal é uma atriz, e como atriz, ela questiona muito a própria identidade, né? Porque ela precisa mudar de papéis, ela precisa fingir ser uma outra pessoa. Então, a ideia de usar o próprio corpo como suporte para um outro temperamento, para uma outra biografia, que é o que os atores fazem, é uma questão para ela, uma questão de maturidade artística. Mas, na vida pessoal, ela também começa a se questionar sobre esses fragmentos de personalidade quando ela descobre uma espécie de segredo familiar, que é a morte de um irmão, né? Na verdade, a morte antes do nascimento, foi um irmão abortado. E, a partir daí, ela começa a se questionar o que é que, da própria vida dela, há desse vestígio, desse rastro de uma morte que ela de alguma maneira, encontrou nesse útero materno, né? Então, é como se, para que ela tivesse a vida, antes houvesse a morte, né? E há, inclusive, um momento assim de divagação, de devaneio, né? Em que a personagem se questiona até que ponto ela sentiu essa cicatriz, essa morte do irmão, até que ponto ainda estava lá nesse útero que ela habitou. Ela habitou uma espécie de tumba, né? Porque o irmão morreu ali. Então, a partir dessa descoberta, ela passa a pensar sobre a própria identidade e também em termos assim um pouco mais diretos. O espelho também é tomado no sentido fisionômico, porque ela se vê muito parecida com os membros da família dela, com a irmã, com as tias, né? Enfim, com primos, e ela vê também os amigos sendo muito parecidos fisionomicamente com seus irmãos, com seus pais. E aí ela se questiona sobre isso, né? Quer dizer, não há nunca um espelho íntegro quando a gente pensa na nossa própria identidade. Sempre existe ali uma ruptura, né? Essa ruptura é dada pelo outro, pela presença do outro, que, bem ou mal, é invasiva. Então, de alguma forma, você foi resgatar uma linhagem ancestral. Sim, As sim. ancestralidades dessas personagens, das É uma história mulheres, familiar, sim, sim. de uma família. Sim, O que exatamente. te fez chegar até a ancestralidade? Por que trabalhar a ancestralidade agora, nesse romance? Eu sempre quis fazer uma história familiar, né? Essa foi uma questão para mim, assim. Eu notava que nos meus outros livros os personagens eles transitavam muito entre colegas, entre amigos, entre contemporâneos, mas não havia esse resgate do passado. E eu sentia falta disso, de uma espécie de genealogia dos meus personagens, né? Então eu queria fazer uma história familiar. Essa foi uma proposta do livro, assim, sabe? Uma demanda minha, fazer uma história familiar, né? E, a partir daí, eu comecei a perceber que seria talvez o meu livro mais psicanalítico, eu posso dizer assim. Com certeza. Concordo plenamente com a escritora. Exatamente. Eu vinha também estudando muito psicanálise, assim, de maneira leiga, né? Eu não faço formação em psicanálise, mas eu leio bastante, né? E tenho cada vez mais me interessado por isso, por curiosidade, de fato, né? E autoconhecimento.
Então, assim, Lacan e Freud já diziam que o primeiro outro está na família, né? Esse grande outro. E aí o sujeito vai se enxergar a partir desse contraste, a partir dessa validação também, dessa expectativa que esse grande outro constrói, né? Então, a nossa personalidade é feita a partir do dizer desse outro, né? E aí no livro há duas frases assim muito marcantes que a mãe das duas filhas na história diz para elas, né? Diz que uma das filhas é a rocha e a outra é o cristal, né? A Thalia, que é a protagonista, que é a atriz, é tida como a rocha, aquela mulher forte, e a irmã dela, Salete, é tida como o cristal. Então, as duas irmãs, elas são educadas já para obedecer a essa frase materna, né? Uma vai ser a princesa, vai ser a frágil, vai ser aquela que está ali sempre concordando, cordata, delicada, e a outra vai ser a mulher ativa, resolutiva, forte, que ninguém passa por cima. Só que há momentos nos livros em que aquela que é o cristal, ela quer ser forte, e aquela que é a rocha quer ser vulnerável, né? Então, esses são momentos também de um prego no espelho, momentos em que há uma fratura nessa identidade que é uma identidade projetada pela família, né? Quem é que eu quero que você seja? Então, os pais eles sempre colocam uma expectativa nos filhos e os filhos obedecem ou não, né? E isso sempre é muito complexo. Parabéns por ter conseguido traduzir isso para o teu leitor, para a tua leitora. São mais de uma centena de anos que a psicanálise, a psicologia vem se dedicando, né, ao estudo da construção do self, da identidade, e a artista conseguiu, em 200 páginas, né, traduzir o que várias teorias psicológicas quiseram comunicar. Não, Então, recomendo isso é uma generosidade sua, Cavalcante. Eu recomendo não só para estudiosos do campo da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, mas todas aquelas pessoas interessadas na construção do self, do si mesmo, né? E também na construção do outro, da alteridade. Essa é a função da arte. Ela mostra, ela desvela. E ela desvela com uma potência reflexiva e uma potência estética. E por falarmos em arte e potência estética, a gente sempre pede à nossa convidada que traga uma obra para recomendar para vocês, ouvintes, telespectadores. O que você traz para recomendar nesse momento de intervalo cultural? Olha, eu não trago pouca coisa, viu? Eu trago Dostoiévski, com os irmãos Karamazov. Mostra aqui para a gente, por Aqui favor. é o segundo volume, né? Eu não trouxe os dois, porque são bastante pesados, mas eu trouxe logo o segundo, que é o que eu estou terminando de ler, né? Estou exatamente aqui na parte final. É uma tradução do Paulo Bezerra e vem com as ilustrações muito interessantes, desenhos de Ulisses Boscolo, da editora 34, né? Que é uma editora conhecida por traduzir diretamente do russo. E essa é uma das obras-primas do Dostoiévski, enfim, é um livro clássico, né? E é impressionante como, sempre, lendo os clássicos, a gente percebe por que é que eles são eternos, né? Como dizia o Ítalo Calvino no seu livro Por que Ler os Clássicos. Um clássico é aquele que nunca termina de dizer o que precisa ser dito, né? Então, nesse livro, como em outros do Dostoiévski também, há de tudo. Há humor, há crítica, sátira, né? Quer dizer, mais para o final o livro se transforma num romance de tribunal, né? E assim, e é um grande analista da psique humana. É um grande psicólogo, ele, né? Assim, tem o complexo de Édipo aqui, tem o que você quiser de psicanálise aqui também tem. Então, essa é a recomendação da escritora e professora Tessia Montenegro, do Dostoiévski, o livro Os Irmãos Karamazov, ou Karamazov, como você queira pronunciar. Né? São 2 volumes, ela está lendo agora o segundo volume. Tessia, voltando para você, a escritora, através da ficção, né, você tem se feito várias mulheres. Você tem se inventado em personagens mulheres. E o que essas mulheres querem dizer para a escritora? Pois é, né? É bem interessante isso, Cavalcante, porque tem aquela famosa frase, né? Madame Bovary c'est moi, quer dizer, na maior parte das vezes a gente sempre pensa numa trilha do que é que o escritor ou a escritora tem a dizer
construindo seus personagens, né? Mas os personagens também têm a dizer muito para o escritor e para a escritora, não é? E eu acho que o que eles me dizem, o que essas personagens femininas, sobretudo, me dizem, eu descubro através dos leitores, né? Porque no momento em que eu estou criando, que eu estou ali gerando aquelas figuras, elas não se distinguem tanto de mim. Elas são ali um produto do meu ofício, né? Mas depois que o livro é feito e que os leitores começam a trazer alguns comentários, algumas reflexões, aí eu percebo que já houve uma distância, né? Que aquela personagem ela ganhou uma vida própria, ela chegou a uma pessoa de uma maneira diferente da que eu criei, né? Ela ganhou uma interpretação que não foi necessariamente aquela que eu previ. E aí essa personagem me ensina, né? Que mulher é essa? Ela não é totalmente uma mulher prevista por mim, né? Entrando naquele clichê de que o livro é uma espécie de filho, né? Mas eu entro nesse clichê para dizer o seguinte, que assim como os pais não sabem nunca como os filhos vão ser totalmente, os livros também não são totalmente controláveis, né, pelos autores. Então, eu fico descobrindo quem são essas mulheres, essas personagens, através da repercussão dos leitores. É muito E recentemente interessante. você fez uma turnê, né, de lançamento do livro por várias cidades do Brasil. Deve ter conversado com muitas leitoras e leitores. Sim, sim. Você consegue pensar algumas das falas que você ouviu que de alguma forma produziram eco em você como escritora Sim. desse romance, de um espelho, de um prego no Prego no espelho? isso. É, assim, de produzir eco, muitas coisas, assim, em termos de concordância, né, de eu dizer, poxa, de fato está tendo um entendimento, que bom e tal, mas, às vezes, algumas coisas inesperadas é que são mais ricas, no sentido de, poxa, eu não tinha pensado nisso, e pode ser, né? Então, eu lembro que uma amiga minha, leitora, que é, inclusive, psicanalista, né, comentando uma cena bem do final do livro, eu vou dar um pouco de spoiler para poder citar. Olha aí, em primeira mão, um spoiler da própria escritora, não é coisa pouca. É, tem um momento em que essa personagem, a atriz, a Thalia, como eu disse, ela é referendada como uma rocha pela mãe. A mãe dela quer que ela seja uma mulher forte, uma mulher resistente, né, uma mulher combativa. E ela quer ter a vulnerabilidade dela. Então, há uma ocasião no livro em que ela sofre um desmaio, né? E aquele desmaio promove nela uma espécie de êxtase. Ela fica querendo repetir esse desmaio, provocar outro desmaio, mas naturalmente ela não consegue, né? E ela fica à espera de que um dia ela seja beneficiada de novo por aquele ato de entrega absoluto, que é, na verdade, uma espécie de fragilidade que não era concedida a ela, né? Então, lá no final do livro, ela vai ter realmente uma nova queda, uma nova forma de desabar, né? Ela cai, e aí tem um momento nesse instante em que a voz da narradora diz que ela cai como um fantoche, né? Ela desaba como um fantoche na areia. E, para mim, quando eu escrevi a coisa do fantoche, eu estava pensando só nessa ideia de uma entrega, de um desfalecimento. Mas essa minha amiga psicanalista disse, olha aí, Tessia, que interessante, porque o fantoche ele é manipulado por cordões. Olha a ideia do cordão umbilical. Então, essa mãe que manipulava a filha para que ela fosse forte, no momento em que ela vira um fantoche, que ela cai, ela se desata dessa manipulação materna e ela pode exercer a sua fragilidade. Quando ela cai, na verdade, é uma desistência, mas é também uma liberdade. E eu não tinha pensado nessa ideia do cordão e nessa ideia da manipulação, né? Então, é muito interessante como a palavra que a gente escolhe é uma palavra que vai ganhando sentidos plurais, assim, a cada leitura. Isso é que eu acho mágico do ato de escrever. Essa é a magia da literatura, a magia da ficção, a magia do romance. Tessia, o livro, como eu falei, foi lançado em várias cidades. Nós estamos gravando este programa na cidade de Fortaleza, onde eu pude participar do lançamento, né, de Um Prego no Espelho, se não me engano, no mês de maio. Sim, Foi em maio, né? Foi. E foi inusitado. Lá, nesse lançamento, eu conheci não só a escritora, encontrei a atriz, Tessia Montenegro. Nunca tinha participado de um lançamento em que a escritora também se fez personagem e nós assistimos
a uma sketch, a uma pequena peça que nos foi apresentada. Me fala sobre o planejamento do lançamento com você, atriz. Pois é, realmente foi uma coisa, um ato sei lá, de loucura, né? Porque eu não sou De atriz. ousadia. Justamente, eu não sou atriz, embora durante a adolescência eu tenha desejado muito ser atriz, né? Mas não fui. Eu acho até que o magistério foi uma maneira que eu encontrei de exercer o teatro, né? Porque a gente, de qualquer maneira, está ali num tablado. A sala de aula é o nosso palco, Nós né? temos o nosso público, né? E nós temos marcações de espaço, nós sabemos projetar nossa voz, nós, às vezes, até podemos usar uma diferença de iluminação, né? Um figurino, enfim. Mas, de maneira profissional, nem sequer amadora, eu nunca fui atriz. E como essa é uma história de uma atriz, e eu já vinha assim um pouco também enfadada dos formatos de lançamento do tipo palestra, né? Eu sempre achei coisas muito formais, né? Às vezes cansativas, e a maior parte do público que está ali, naquele lançamento no formato de palestra, ainda não leu o livro, né? Esse é um fato. E, às vezes, o que o mediador comenta não faz muito sentido para o público, porque o público ainda não leu o livro, né? Então, fica uma coisa, às vezes, um pouco esquisita. E aí eu digo, em Fortaleza, eu quero fazer um lançamento que seja uma cena teatral. Eu quero colocar a Thalia no palco, eu quero colocar esse fantasma do irmão dela no palco. E isso vai ser misterioso para as pessoas que ainda não leram o livro, sim, né? Mas vai ser esteticamente novo, né? Totalmente. Pois é, e assim, as palavras que vão estar lá não são necessariamente as palavras do livro. Há um momento em que tem uma voz em off, citando um parágrafo, mas o que eu digo, né, no momento da encenação, eu fiz para aquela encenação. Né? Então, havia também aquele preparo de um acontecimento único ali. Né? Foi uma performance única. E eu chamei 2 amigos artistas que eu admiro demais, a Loreta Diala, que é atriz, né? E o Ayrton Bob Pessoa, que é músico e também, né, atua no teatro, enfim, para fazerem essa tríade comigo. E Cavalcante foi uma experiência, assim, não só maravilhosa, assim, uma experiência, eu acho que, sei lá, não sei nem definir, faltam palavras para dizer o que foi estar ali. Eu realmente me senti dentro do livro, sabe? Ana Cristina César diria que foi um momento de bliss, de êxtase, exatamente, né? exatamente. Eu senti assim como participante, assistindo você. Sim, imagino que para você tenha sido algo muito mais potente. Sim, foi. Eu estava e não estava ali ao mesmo tempo, né? E eu nunca senti uma experiência assim de observação e transcendência simultâneas, não é? Mas não só no momento da cena, mas os ensaios, o processo, descobrir junto como ia ser a iluminação, como ia ser a marcação, o que a gente ia fazer, porque no começo a gente não sabia o que fazer, só sabia que queria colocar em cena esses personagens, né? Então nós tivemos ensaios, assim, foram 4 grandes ensaios, né? E descobrir junto esse processo artístico com a Loreta e o Bob foi também, sabe, um momento estético singular, único, muito bom. Na psicologia a gente diz um momento mágico. Isso, exatamente. Tessia, a gente está chegando ao final do nosso episódio. E hoje nós conversamos com a escritora e professora da Universidade Federal do Ceará, Tessia Montenegro, que lança em 2024 um prego no espelho da Companhia das Letras. Eu imagino que você já concedeu muitas entrevistas sobre esse livro, mas o que você ainda não falou sobre esse livro que você pode deixar aqui no Pode Vir, no podcast da Vida Acontecendo? Bom, eu acho que isso eu não falei em nenhuma entrevista, que há uma ideia de um padrão de repetição familiar. Né? Aliás, eu até comentei isso, mas não comentei com esse detalhe que eu vou citar aqui agora. Os personagens, eles repetem atitudes e destinos dos seus ancestrais. Né? E quando a personagem Thalia desmaia, né, isso pode ser visto... Aí é uma coisa assim que, no meu entender, né, existe esse segredo aí.
Mas é muito sutil a maneira como isso é colocado no texto. Pode ser que o leitor, a leitora não perceba, por isso que eu vou dar esse toque aqui para ver se de fato isso faz sentido. Escutem, né? A própria escritora sugerindo o que você, leitora, leitor, pode prestar atenção neste romance. Mas também fica a cargo de cada um, né? É só uma coisa que vamos dizer, para mim isso faz sentido, mas pode ser que para o leitor, para a leitora, né, não seja tão relevante. Então, há um momento em que a personagem Thalie desmaia, como eu citei agora há pouco, só que antes, no livro, fazendo a genealogia dela, tinha havido o desmaio como sintoma de uma doença fatal numa antepassada dela, como um sintoma de um melanoma, né, um câncer de pele, que iria matar a avó dela, né? Então, na verdade, quando ela desmaia, a mãe dela enxerga isso como uma possível pista de que a filha estivesse já carregando essa genética de uma possível doença, né? A filha vê aquilo como uma espécie de êxtase, a vulnerabilidade, enfim, mas a mãe já se mantém muito atenta. O que é isso? Será que isso já é um sintoma? Né? E, claro, na história isso não é... Enfim, não existe um desfecho nesse sentido, mas é mais uma pista de como a personagem pode estar repetindo um padrão familiar sem saber. Né? E há outros padrões aí também um pouco mais secretos. O eterno retorno. O eterno retorno, exatamente. Nosso agradecimento, Tessia. Eu que agradeço. Por tua vinda ao Pode Vir. Satisfação enorme conversar prazer, com uma colega, alegria. uma amiga. Isso. E uma conterrânea cearense. Né? Eu festejo demais tudo que é produzido aqui no Ceará, a beleza da literatura de Tessia Montenegro, que nesse seu terceiro romance, intercalado por uma novela no meio, entrega ao Brasil o melhor da nossa literatura brasileira. Então, a você, muitíssimo obrigado. Leiam Tessia Montenegro, leiam Um Prego no Espelho, da Companhia das Letras. E o Pode Vir conta com a ambientação da arte com mesa posta, cerâmica artesanal para usar, apreciar e presentear. Acesse o Instagram, @arte com mesa posta.